Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, descansados, para que a gente possa passar um tempo desfrutando da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Antes de orarmos, eu queria dizer que nós estamos no circuito bíblico e eu vou seguir aqui. Essa semana é a semana 4, quarta semana. Se você ainda não tem o nosso circuito bíblico, você pode ir no site da igreja, churchofthecity.us, e lá tem o link para você tanto pegar o arquivo para imprimir e dobrar assim ficar bonitinho, ou para você salvar o arquivo no seu celular e você ir acompanhando, e ele é interativo, você pode marcar o check no próprio arquivo e aí você vai se organizando. Hoje nós estamos na semana 4 e nós vamos bater um papo sobre o milagre da substituição ou o milagre da reconciliação. Isso é meio que a base do cristianismo. E eu queria trazer esse tema para vocês, além do fato de estar na semana do circuito bíblico. Eu tive contato com uma pesquisa recente onde aproximadamente 80% dos cristãos sabia explicar esse tema, ou seja, 20% dos cristãos não sabem explicar o que Jesus fez na cruz por nós. É um número grande. Se você pensar que de 100 pessoas, uma igreja, um auditório com 100 pessoas, 20 pessoas não sabem falar o que Jesus fez na cruz por nós, ou seja, é a base do cristianismo. Nós não estamos falando de temas, grandes debates doutrinários ou coisas difíceis, não. Nós estamos falando do que é basilar, a base da nossa fé. Então, se você pensar que 20% das pessoas, aproximadamente, tá, no contexto americano, não sabem explicar isso, eu achei relevante trazer esse tema para a gente hoje, tá bom? Antes disso, vamos orar a Deus para que Deus nos conduza e nos dê sabedoria. Se você puder, feche os seus olhos aí, concentre-se em Jesus Cristo. Papai, muito obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma quarta-feira de estudo, obrigado pela tecnologia que nos permite assistir esse vídeo no futuro, entre aspas. Obrigado porque a tua graça nos alcançou, obrigado porque Jesus é o nosso Cordeiro, obrigado porque pelo sangue dele nós fomos purificados e temos acesso a ti, Pai. Eu peço a tua graça sobre esse momento, eu peço a tua graça sobre a minha vida, eu peço que o teu Santo Espírito se sinta à vontade para falar através de mim. E eu peço também que o Senhor prepare os corações, as mentes, os ouvidos dos meus irmãos que estão conectados comigo aqui. Que o teu nome, Pai, seja glorificado, seja exaltado e que esse vídeo sirva para santificar ainda mais e dar honra ao Senhor. É isso que eu espero, Pai, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João, capítulo 1, verso 29, diz assim, ó. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando eu disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vamos ler de novo, parando agora e explicando alguns conceitos periféricos desse texto, e depois a gente entra no cerne da questão. João Batista está sendo relatado aqui uma experiência de João Batista pelo evangelista João. Então não confunda os dois, tá bom? O João evangelista está escrevendo um assunto sobre o João Batista. Ele disse assim: No dia seguinte, João Batista viu Jesus se aproximando. E aí João disse: Jesus, este é o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava falando para os discípulos dele, apontando sobre uma outra pessoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este homem é aquele a quem eu me referi quando eu disse. Aí ele está ensinando para os discípulos dele. Lembra quando eu disse isso aqui? Ó? Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Vocês lembram quando eu disse isso? Sim, então, ele é a pessoa sobre quem eu me referia quando eu disse essa frase. Eu mesmo não o conhecia. Então ele está falando, quando eu contei para vocês que depois de mim viria um maior do que eu não sabia quem era, mas Deus, ele fala aqui, eu mesmo não o conhecia, por isso eu vim batizando com água. Então eu estava batizando as pessoas, eu estava batizando. Para que ele fosse revelado. Eu, João, estava batizando porque Deus mandou eu batizar até que ele fosse revelado. Então João deu o seguinte testemunho. João continuou conversando com os discípulos dele, João. Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Aí ele vai falar assim, como eu sei que esse homem é Deus, o Filho de Deus, como eu sei? Ele fala aqui, ó, eu não o teria reconhecido, não teria, se aquele que me enviou, quem me enviou, Deus o Pai, se aquele que me enviou não me dissesse. Aí ele vai falar o que Deus disse para ele. Então Deus falou para João e João está falando para os discípulos. Deus falou para João, João, vá batizando, batize com água. Você é o que vem antes do Messias preparando o caminho. Você tem uma promessa, vá batizando, vá batizando. Quando você vir descer sobre a pessoa o meu espírito e pousar sobre ele, aquele é o Messias. Então, Deus falou isso para João, e João está contando isso para o povo. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele fala, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, João Batista está dando um testemunho para os discípulos dele de que Jesus é o Messias. A partir desse momento, os discípulos de João vão seguir Jesus. Esse é o contexto desse bate-papo. Mas a frase que eu quero destacar é no comecinho, no verso 29, eu estou lendo João 1, verso 29. João diz, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa pequena frase, essa pequena afirmação que tem um peso tão grande, carrega duas grandes verdades. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa afirmação é uma das bases, talvez seja a base, a principal base do cristianismo. E a gente precisa entender essa afirmação para que o cristianismo seja real para a gente, a ponto de que a gente consiga comunicá-lo às pessoas. Então vamos lá. Deus criou o ser humano. Deus era amigo do ser humano e Deus vinha se relacionar com o ser humano, Adão, todos os dias. Então Adão era íntimo de Deus. E, em um certo momento, Deus deu uma lei de todas as bênçãos que Deus tinha falado para Adão, que era para ele cultivar o jardim, que era está tudo lá no começo da Bíblia, os primeiros capítulos de Gênesis. De todas as bênçãos que Deus tinha falado para Adão, cuide dos animais, dê nome aos animais, cuide do jardim, coma de tudo que você vê por aí, é tudo seu. Você pode cultivar toda a minha criação, toma conta de tudo, só não pode comer do fruto daquela árvore. Porque a versão da NVI, que é essa Bíblia aqui, diz, se você comer, certamente morrerás. As versões mais antigas dizem assim, se você comer, morrendo, morrerás. Duas mortes, morrendo, morrerás. Se você pega essa versão aqui e vai no dicionário bíblico e pega essa palavra certamente, eu disse que essa Bíblia diz assim, se você comer, certamente morrerás. Você pega essa palavra certamente e está escrito morte. No hebraico existe isso. Então é como se Deus falasse, morrendo, morrerás. Morreu, morreu. O que isso quer dizer? Deus é vida, Deus se relaciona com Adão. Quando Adão comeu do fruto, ele foi tirado da presença de Deus. Ele morreu espiritualmente.
Ele não tinha mais contato com Deus. Rompeu esse laço. Então veio a primeira morte. Morreu espiritualmente. E aí ele virou um ser humano. Era um ser humano, mas era imortal, né? Ele virou um ser humano como nós somos hoje, mortal. Então, depois que ele virou mortal, o que vai acontecer com ele? Morrer. Então, ele morreu na conexão com Deus e morreu a vida humana. Morrendo, morrerás. Beleza. 2 mortes. De Adão para frente, todo mundo nasceu em pecado. Então, nós já estamos mortos, nascemos, a humanidade nasceu afastada de Deus. Todos nascemos em pecado, é o que a Bíblia diz. Todos carecemos de justiça. Todos somos pecadores. Aí, segue a Bíblia, Deus inventa, do mesmo jeito que ele deu aquela ordem para Adão, ele dá a solução. Ele fala no livro de Levítico e depois nos primeiros livros da Bíblia, ele vai falar sobre o sacrifício. Quando você errar, quando você desobedecer uma ordem minha, Deus falando, existe uma maneira de você se justificar diante de mim. Porque cada vez que você desobedece, tem uma pena. É como hoje, né? Tem uma lei, se você desobedece a lei, você paga a multa. Tem uma pena. Existe a chance de você ser absolvido dessa pena. Aí Deus ensina como? Sacrifício. Então você separa um animal, um cordeirinho, e você oferece esse animal a Deus. Um sacrifício. O sangue daquele animal vai cobrir o seu pecado. Foi Deus que inventou isso, irmãos, então é com ele. Porque isso tipificava Jesus que viria. Aí, a humanidade, pelo menos os judeus, começam a se relacionar com Deus desse jeito. Então, para que eu não tenha a segunda morte, que é a morte humana, porque olho por olho, dente por dente, é o que a lei dizia, se você pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o ser humano precisava ser absolvido dos seus erros, dos seus pecados, da desobediência. Então, a humanidade passou a se relacionar com Deus através dos sacrifícios, dos cordeirinhos, dos animais. Tinha uma série de regras, falando assim parece uma coisa, não sei se parece simples, mas é mais complicado do que o que eu estou falando. Tinha uma série de regras, não era qualquer animal, não era de qualquer jeito, não era qualquer dia. Mas hoje não é o dia de falar sobre esses pormenores. Hoje é o dia de criar esse quadro geral, onde o ser humano pecador, para se acertar com Deus, precisava sacrificar um animal. Beleza, livro de Levítico. Aí começa essa relação de preciso de um cordeirinho, eu preciso ter um cordeiro para o dia do perdão, que é o dia do Yom Kippur, que existe até hoje, né, chamado em português traduzido para o dia do perdão. Eu preciso ter o meu cordeiro, eu preciso de um cordeiro perfeito, não pode estar com a pata quebrada, enfim, eu preciso de um cordeiro, eu preciso de um cordeiro, eu preciso de um cordeiro. Aí, lá em Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, ó, Romanos 3, 23, nós vamos ler alguns textos hoje, mas não vou me alongar muito. Precisa entender isso. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Então, todos pecaram, estão afastados de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu Jesus como um sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Olha que difícil se a gente não entender o contexto. Palavras que têm a ver só com o tema de Deus. Sacrifício, propiciação, são palavras que têm a ver só com Deus. Não são palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Propiciação, pelo menos não, né? O apóstolo Paulo está falando: pois todos pecaram e estão afastados de Deus,
Sendo, então, isso é uma verdade, pecado afastado de Deus. Aí ele vai dar uma solução. Sendo justificados gratuitamente, pela graça. Então, você nasceu pecador, você não teve culpa. Mas Deus também te deu a solução gratuitamente, que é o que a Bíblia chama de graça. Então, sendo justificados pela graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, a graça vem em Jesus. Deus ofereceu Jesus como um sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. Propiciação pagar, entre aspas, pagar o nosso preço. Eu paguei uma dívida para você, eu redimi você daquela dívida, eu propiciei a sua dívida. É mais ou menos isso em linhas gerais. Substituição. Eu pago no seu lugar, eu te substituo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Nós somos pecadores, estamos afastados de Deus. Deus, por graça, de forma gratuita, uma palavra não tem relação com a outra, embora pareça a mesma coisa, de forma gratuita, Deus nos salva em Jesus, porque Jesus é o nosso sacrifício. Ponto. O que João Batista falou no texto que eu li, no texto de hoje? Eis o Cordeiro de Deus. As coisas estão começando a fazer sentido? Deus criou uma regra no Antigo Testamento, que o Cordeiro cobria o pecado do povo no Antigo Testamento. Só que só cobria, não limpava. Deus criou essa regra. O próprio Deus que criou a regra, criou o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro perfeito? Jesus Cristo. Esse é o milagre da... Como foi o tema que eu falei no começo? O milagre da reconciliação. Esse é o milagre da substituição, que foi: você não precisa derramar o seu próprio sangue, você não precisa derramar o sangue de um cordeirinho. Jesus derramou o sangue, Deus derramou o sangue do Cordeiro perfeito. Porque quem levou Jesus para a cruz foi o Pai. Porque o Pai queria reconciliar a humanidade com Ele. Então, o que Jesus fez por nós, de largada, de começo, nos reconciliou com Deus. Aquilo que Adão fez quando comeu o fruto, que foi expulso da presença de Deus, morrerás, Jesus vem e resolve esse primeiro morrendo, que é a conexão com o Pai. Adão cortou a conexão com o Pai, Jesus vem e costura a conexão com o Pai de novo e religa. Então nós estamos o quê? Conectados com Deus em Jesus. Então, por isso que João Batista fala, esse é o Cordeiro de Deus. Porque para o judeu, aquilo encaixou como uma luva. Cordeiro, uma vez por ano a gente sacrifica o cordeiro no dia do perdão. Esse é o cordeiro que Deus preparou. Então, nunca mais eu vou precisar sacrificar um cordeiro, porque no sangue dele, eu estou purificado. Ele me substituiu. Ele me reconciliou com Deus. Outro texto. 1 Pedro 2, 23. 1 Pedro 2, 23. Diz assim: quando insultado, falando sobre Jesus, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, Pedro está falando sobre Jesus no contexto geral e ele fala: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para o pecado. Olha que interessante. O pecado matava a gente. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, em Jesus, você morreu para o pecado. Isso é muito doido.
o pecado nunca mais mata você, porque você já morreu para o pecado. Não tem mais como ele matar você, que você não existe mais para ele. É uma nova realidade. Morremos para o pecado, olha essa próxima frase, e vivêssemos para a justiça. Então, Adão, morrendo, morrerás. Adão, quando você comer do fruto, você vai ser desconectado de mim. E eu sou vida, Deus é vida. E desconectado de mim, você vai morrer um dia como ser humano. Nós somos seres humanos, nós vamos morrer como ser humano. Só que Jesus nos reconectou com a vida. Isso significa o quê? Que se Adão morrendo, morrerás, o cristão, vivendo, viverás. Entenda isso, por favor. Ó, se Deus estivesse aqui, e aí eu pequei, aí eu vou para longe de Deus. Se eu sair da presença de Deus, eu morro. Então eu morri quando eu saí e eu vou morrer andando sozinho. Jesus me reconectou com Deus. Agora eu vivo. Então, se eu estou vivo aqui, eu começo a viver mais. Por isso que a morte vai deteriorando a pessoa, o ser humano, e a vida em Jesus vai cada vez te levando mais próximo do Pai. Vivendo, viverás. Jesus resolveu o nosso problema. Jesus resolveu o problema de Adão. O problema que Adão criou para a humanidade, Jesus resolveu reconciliando, tá certo? Tá. Reconciliando o mundo que creu nele com o Pai. E por fim, o último texto, Colossenses 1,13, diz assim. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem, no Filho, temos a redenção. O que é a redenção? A saber, ele fala, o perdão dos pecados. Tem muita verdade e sabedoria em cada versículo da Bíblia. Ó, pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas. Morrendo, morrerás. Nós estávamos longe de Deus, longe do Éden. Estávamos no domínio das trevas, um lugar onde as trevas dominam. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um outro reino. Diz aqui, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, reino de Jesus. Nós somos servos de Jesus, nós fazemos parte de um reino onde o rei absoluto e soberano é Jesus Cristo. Em quem, nessa pessoa, no nosso rei, nós temos a redenção. É a única história da humanidade onde o rei dá a vida pelo servo. Nós temos a redenção, a saber o que é a redenção, ele explica, a saber o perdão dos pecados. Então, o que Jesus veio fazer? Perdoar os nossos pecados. Como? Sacrificando-se na cruz do Calvário, derramando o sangue dele, do mesmo jeito que no Antigo Testamento os cordeiros tinham que ser imolados e derramado o sangue dele. Jesus fez cumpriu exatamente a lei que o Pai criou. Jesus cumpriu de forma voluntária a lei que o Pai criou. Lembra de Abraão e Isaac? Abraão levou Isaac para sacrificar. Na hora H, Deus preparou para Abraão um cordeiro para sacrificar. Jesus, ninguém levou ele foi andando para ser sacrificado. E ele, entre aspas, subiu naquela cruz para que, com o sangue derramado, ele pudesse gritar: Pai, está consumado. Eu fiz, louvado seja Deus, eu fiz toda a obra que o Senhor mandou fazer. Agora a humanidade pode voltar a conversar com o Senhor. Então Jesus é o nosso sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nele
nós temos o milagre da reconciliação. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.